Ótimo, perfeito. Bom, como eu já havia mandado para vocês no grupo, mandei um spoiler, né? Mandei uma mandei um vídeo mostrando, falando sobre o que é que a gente trabalharia na aula de hoje. E se vocês assistiram a aula, assistiram ao vídeo, eu acredito que sim, vocês devem ter percebido que a gente vai conversar sobre dois assuntos, e eu até brinquei na aula, né? Que em algum momento você vai lidar com esses dois, eu acredito eu. Direta ou indiretamente. Opa, tem gente. Ótimo. Direto ou indiretamente, você vai lidar com alguém que tenha Alzheimer, seja um familiar, seja um colega de trabalho, ou até mesmo um paciente, e você também provavelmente vai lidar com alguém que tenha diabetes, tá? Algum tipo de diabetes, a gente vai ver que tem, de certa forma, dois ou três, tem outros aí que estão sendo debatidos, né, em discussão, mas aí, consenso mesmo, só tem dois tipos de diabetes, então, provavelmente, você vai lidar com alguém que tenha diabetes também, tá? Um familiar, um amigo, um colega, um vizinho, alguém, em algum momento, tá bom? A Angélica falou, o áudio está muito baixo. Um dia desses, essa semana, Angélica, falaram para ir, eu acho que em alto-falante. Vai em alto-falante. E aí disseram que fica melhor. Isso aconteceu numa aula também. Aí, no caso, é a configuração do seu celular. Vai em alto-falante. Alto-falante. Fica aí, por favor. Falaram que é aí que é mais fácil. Então, que você aumenta e você consegue ouvir bem. Tá bom? Vamos lá. Vamos então à aula. Na aula passada, a gente viu um pouco sobre hiperatividade. E aí, a ideia é que a hiperatividade muitas vezes é confundida ou está associada a uma condição. Opa, tem alguém? Ah, tá, achei que tinha alguém. Normalmente, essa hiperatividade está associada a, muitas vezes, sei lá, a personalidade da pessoa, né? Os pais, os familiares, as pessoas acham, não, essa criança é assim porque ela é levada, né? Mal criada, sem educação, sei lá, isso é falta e aí, sei lá, falta de cor, ou sei lá, qualquer outra justificativa que essas pessoas podem dar. Por quê? Porque esse excesso de atividade, por isso hiperatividade, ou esse excesso de energia, esse comportamento característico de pessoas que têm hiperatividade, muitas vezes acabam fazendo com que essas pessoas sejam mal interpretadas. Não só as crianças, mas também os pais, muitas vezes. Os pais acabam recebendo, perdão da expressão, né? Pagando pelo pato, vai? Infelizmente, as pessoas associam. Ah, deu certo, Angélica? Puxa, que bom. Que bom que deu certo. Imagina, que bom, tô feliz que deu certo. Geralmente, os pais podem receber ou levar essa fama, porque a criança é muito levada e tudo mais, e a gente viu que isso não é correto. A criança não age assim porque ela quer, mas é porque isso é um reflexo da doença, da condição, do transtorno que ela tem. Tá bom? Lembra? Significa, a gente chamou de hiperatividade, mas o nome certo é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, como a gente conversou. Geralmente, a parte hiperativa é mais vivenciada em meninos, é mais comum identificarmos meninos hiperativos. Em meninas, geralmente, a gente tem o déficit de atenção, prejuízo na atenção. Por isso que as meninas, geralmente, os professores, né, começam a desconfiar que a menina tem alguma coisa quando ela vai para a escolinha, porque ela não consegue ficar atenta, manter a atenção, o foco naquilo que o professor fala. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Hiperatividade, a gente viu que é importante que os pais tenham muita paciência, muito carinho, tenham também empatia e saibam lidar com essa criança. O ideal é não punir, tá? Muitas vezes as crianças são punidas, mas não é o ideal, tá? Por isso que a gente tem que sempre conscientizar os pais, os familiares, os responsáveis, que aquilo nada mais é do que um reflexo de um transtorno. É o resultado, o fruto de uma alteração que a criança tem no corpo dela. Não só a criança, como a gente viu, mas adultos também podem receber o diagnóstico. Pode passar.
Adultos também podem receber o diagnóstico de transtorno de hiperatividade, né, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mas alguns chegam à vida adulta sem diagnóstico. E aí a gente falou bastante por quê e tudo mais. A aula está gravada e está tudo certo. Depois, a gente olhou para outro ponto. Acidente vascular cerebral, que nada mais é do que literalmente um acidente. Algo que não deveria acontecer, não era para ter acontecido, mas por algum motivo aconteceu. A gente chamava de AVC há um tempo atrás. O termo hoje, o termo atualizado é acidente vascular encefálico, AVE, tá bom? Então, um AVE pode acontecer de duas formas. Lembra, tem um hemorrágico, onde você tem uma hemorragia, um sangramento na cabeça, um sangramento do cérebro da pessoa, e você tem o isquêmico, que é quando uma artéria é entupida. Fica obstruída, não passa mais sangue, e tudo que vem depois dessa artéria obstruída morre. Então, você tem a morte celular. Uma parte do cérebro dessa pessoa, por conta da falta de sangue, faz com que as células, que a gente chama de neurônios, né, faz com que as células do cérebro morram naquela região que não está recebendo sangue. Por que morrem? Porque falta oxigênio e porque falta nutrientes. Tá? É o sangue quem leva nutrientes e oxigênio para os neurônios, para o cérebro e para todo o nosso corpo, obviamente. Tá? Então tem esses dois tipos. O que mata mais, como a gente disse, é o hemorrágico. AVC, eu vou falar AVC, mas entendam que é AVE, tá? O que mata mais é o AVC hemorrágico. Tá? Cerca de 40% dos pacientes que tiveram AVC hemorrágico morrem. 40% é um número muito grande. Só que esse AVC acontece esse hemorrágico só acontece em 15% dos casos. Então, você tem 100 pessoas com AVC, em média 15 tiveram hemorrágico. Dessas 15, 40% morrem. É algo assim, tá bom? Essa é a ideia. Mas aí a gente falou o que é importante. Muitas vezes, e geralmente, isso deixa sequelas físicas. Se eu não me engano, a Dayara também perguntou na aula passada se tem a ver com memória. Eu acho que foi a Dayara que perguntou, lembra? Também o AVC também deixa sequelas, prejuízos também relacionados à memória, à atenção, à linguagem, ao raciocínio. Por quê? Porque dependendo da área que sofreu esse AVC, esse acidente, infelizmente, a pessoa vai sofrer os prejuízos. Beleza? Continuando. Bora para cima. Hoje, a gente vai falar de Alzheimer. Uau! Uau, Alzheimer. Que tem esse nome estranho. Depois eu vou perguntar. A primeira pergunta, não vale colar, hein? Não colem. Primeira pergunta, já, não vale colar, hein? Primeira pergunta vai ser a seguinte, já vou dar um spoiler. Por que é que a doença chama Alzheimer? Vou perguntar daqui a pouco, mas já vai tentando, pensando aí por que poderia chamar assim. Então a gente vai conversar sobre Alzheimer. Lógico, em 2 horas você não consegue esgotar o termo Alzheimer. Você precisaria de alguns meses, provavelmente, tá? O que a gente passa aqui são conhecimentos fundamentais que você, cuidador, cuidadora, precisa ter. A ideia geral da doença, as características, os sintomas, os estágios, como esse paciente se comporta, possíveis formas de tratamento, qual que é o comportamento da doença ao longo do tempo. Vocês vão ver que o Alzheimer, conforme o tempo passa, piora. O quadro, a situação do paciente tende a piorar, beleza? Mas a gente chega lá. Então, algumas características essenciais para você ter um conhecimento sobre Alzheimer. Claro, você não vai ter o conhecimento de um neurologista, né? Eu também não tenho. Mas a gente tem informações que já são mais que suficientes para conseguir cuidar, ajudar, enfim, ou lidar com alguém que tem Alzheimer. Seja na família, seja no seu trabalho e por aí vai. Depois, vamos olhar para diabetes. Um tema muito, não me entendam mal, mas um tema muitas vezes polêmico. Eu conheço algumas pessoas, alunos inclusive, né, que familiares desses alunos foram diagnosticados com diabetes,
só que não fizeram o tratamento adequado. Receberam uma orientação, receberam um diagnóstico, receberam o tratamento ideal para a situação deles, só que, mesmo assim, optaram por não fazer o tratamento. A conta chega, né? E aí você tem vários desfechos. Alguns problemas renais, outros amputação, outros problemas relacionados à visão, outros problemas relacionados à circulação nas pernas, e aí você tem uma série de problemas que a gente vai, de certa forma, também abordar na aula de hoje. Então é importante, além, talvez até muito mais do que saber sobre diabetes, é entender que essa doença, assim como a pressão alta, muitas vezes é subestimada. O médico falou que eu tenho que tomar medicamento, isso aí é bobeira. Isso é tudo coisa de médico que quer ficar enfiando um remédio em mim. Não vou tomar de jeito nenhum. Esse tipo de pensamento, muitas vezes, limita e vai limitar o tratamento. Consequentemente, esse nosso paciente ou familiar vai ter problemas. Porque o diabetes vai, com certeza, atrapalhar, dificultar e até limitar e muito a vida dele. No decorrer da aula, a gente fala alguns possíveis desfechos. Claro, né, gente? Não é que todo mundo vai ter o que eu vou falar, mas é provável que tenha. Grande parte, sim. Porque é uma consequência natural da evolução da doença se não tratada da forma correta. Então, são esses dois temas. Obviamente, temas importantíssimos, né? Vamos lá. Eu gostaria de fazer uma pergunta. E aí, eu quero fazer um acordo com você, né? Com você que me ouve. Não. Assim, se você responder uma pergunta, eu vou fazer agora aqui, por que chama Alzheimer? Aí, digamos que você responda. Quando eu fizer uma outra pergunta, de preferência, permita também que o colega ou que a colega responda. Por quê, professor? Porque assim eu consigo, de alguma forma, garantir que todo mundo participa, que todo mundo vai se sentir reconhecida, enfim, que vai sentir pertencente e tudo mais, tá bom? Mas aí eu esperei, ninguém falou, vou falar de novo, manda bala. Aí você realmente você pode falar. Perguntei, todo mundo ficou mudo, você deu um tempinho, ninguém respondeu, você pode cair para dentro de novo, tá bom? Mas se outras pessoas se outras pessoas quiserem falar, de preferência permita que falem, tá? Você pode responder, pode falar, dar sua opinião, mas também permita que outras pessoas respondam. Beleza? Só para garantir que assim todo mundo participa e tudo mais. Aí que eu ia perguntar, deu um tempo até bom para você, né? Tentar quebrar a cabeça aí, ou sei lá, falar a resposta. Por que é que essa doença se chama Alzheimer? Alguém arrisca? Ou alguém tem a resposta, né? Talvez alguém tenha. Eu imagino que sim, sei lá. Alguém tem a resposta? Oi. Oi? Não tem a ver, assim, Alzheimer, porque o professor era um alemão que fez a pesquisa da doença. Porque o professor que começou era alemão. Uhum. Quem falou foi a Luciene? Eu não vi o nome. Quem falou? Isso, Luciene. Luciene. Tem a ver, exatamente. O médico que diagnosticou, o primeiro caso que a gente tem relato foi Alois Alzheimer. Então, de fato, é um médico alemão, por isso Alzheimer, sobrenome diferentão, né? É um sobrenome alemão. Então, Alois, eu acho que significa Luiz em alemão, eu não tenho certeza. Alois Alzheimer. Tá bom? Então, sim, Alzheimer tem a ver com o nome da pessoa que deu o primeiro, que diagnosticou pela primeira vez, ou que começou a trabalhar, que a gente tem registros dessa doença, né? Por isso leva o nome dele, doença de Alzheimer. Assim como tantas outras. Beleza? Assim como, por exemplo, o bacilo de Koch, que é o que causa a tuberculose. Koch é o sobrenome do cara que começou a estudar esse bacilo. Bacilo de Koch, Koch vem do sobrenome do cara. E tem tantos outros exemplos. Perfeito, é isso aí, Luciane. Tem a ver sim com o médico que diagnosticou pela primeira vez. Pergunta 2. Não está na apostila. Pergunta 2. Lógico, né? Você não precisa saber falar exatamente o ano, mas uma noção. Alguém tem noção de quantos anos tinha
a primeira paciente que esse Aloysio Alzheimer começou a estudar? Fala, professor, eu acho que tinha X, eu acho que tinha Y. Quanto vocês acham? Não está na apostila. Não pode colar também, né? Se não está na apostila, você procura no Google, aí não dá. Senão você vai acertar. Alguém tem noção? Por volta dos... 60 anos? Vamos lá, 60 anos. Quem mais? Eu vou falar. É algo por aí, talvez. Talvez 50. seja 50. Quem falou 50? Josi. Ô, Josi, boa noite. Tá bem? Boa noite. Tô Bom, bem, e você? bom. Bom demais. Quem falou 60 foi a Luciene? Foi. Foi. Então, a Josi e a Luciene acertaram algo assim. Por quê? Geralmente, essa primeira paciente foi... Eu não me lembro, eu não lembro se é algo James, é alguma coisa assim, o nome dela foi uma mulher, tinha quando descobriu 50 anos, tá? Mas por que que a Luciene também acertou? Porque ela morreu por Porque volta a dos doença começa 56. mais ou menos nessa fase, não é? Que Não alguma coisa, uma necessariamente, vez você falou isso. não, eu vou falar, mas o que acontece, eu vou chegar lá. Tá. Eu chutei de verdade, porque eu imaginei que deve ter sido, assim, precoce o dela. Então eu falei, não vou falar a idade Exatamente, certa. Vou falar... exatamente. O dela foi precoce, entre aspas, precoce. Dela começou bem antes do que geralmente a gente observa, tá? Exatamente. Então é o seguinte, gente, ela foi diagnosticada por volta dos 50 anos, que o Alzheimer, né, o Aloysio começou a estudar esse comportamento que ela tinha. Por volta dos 55, 56 ela morreu. Então, tanto a Luciene, de certa forma, quanto a Josi acertaram. Beleza? Nesse caso, especificamente, essa paciente durou, ou depois do diagnóstico, depois que ela recebeu esse diagnóstico, ou que o Alzheimer começou a estudá-la, o Alzheimer é o doutor, tá? O médico, não a doença. Depois que o Alzheimer começou a estudá-la, ela durou aí mais uns 6 ou 7 anos. A gente chama esse período, depois do diagnóstico, a gente chama de sobrevida. Tempo que ela viveu depois do diagnóstico. Então, a sobrevida, nesse caso dessa paciente, de 6 anos, a gente vai ver que hoje em dia é bem diferente isso, tá? Bem diferente. Eu vou falar para vocês o porquê que é diferente e vou dar números, inclusive. Então, respondendo a colocação da Luciene. Não é comum a gente encontrar pessoas com 50 anos com Alzheimer. Pode acontecer? Pode. Tanto que a primeira paciente tinha. O que acontece é o seguinte, é uma relação proporcional. Quanto maior a sua idade, mais chance você tem de ter Alzheimer. Geralmente, a gente verifica Alzheimer em idosos. E lembrando, idosos são pessoas que têm 60 ou mais. Tá? Então, está muito longe dos 50, né? Não está muito longe, mas geralmente, quanto maior a idade, mais chances você tem de desenvolver essa doença. Eu vou passar outras características aqui, mas essas foram curiosidades que eu mandei para vocês. Alzheimer, por causa do nome do médico, que verificou, que começou a estudar o primeiro caso. E a primeira paciente foi uma mulher, né? Uma mulher por volta dos 50 anos e morreu por volta dos 54, 55, 56 anos. Mas tem mais histórias, se você procurar lá no Google, você vai ver muitas outras informações que eu não trouxe, porque não, né, assim, o objetivo da aula foi mais uma curiosidade mesmo. Vamos tentar entender, então. Eu vou, agora, se vocês olharem para essa definição, talvez você vai ficar um pouco confusa, ou confuso, né? Fala, caramba, eu não entendi nada que está escrito aí, por isso que eu vou fazer o seguinte, eu leio e venho dando o significado. Deixa eu só ver aqui, parece que alguém colocou... Ó, que bom que deu certo. Cleide, professor, tem pessoas que não estão conseguindo entrar, olha, no Zap. Ué, que estranho. Obrigado, Cleide. Peraí, tá, galera? Só vou... entra e sai de novo. Deixa eu colocar aqui. Só responder aqui. Estranho. Era para entrar, viu? Era para entrar. Vamos lá, vamos continuar. Obrigado, Cleide. Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva. O que isso significa? Vamos para a palavra. Neuro
vem de cabeça, neurônio, atividades neurais, neurológicas, cabeça, tá? Então, é uma doença que tem a ver com a cabeça, neurodegenerativa. O que significa isso? É uma doença que deteriora, que destrói, corrói, que corrompe. Essa é a ideia de degenerativa, tá bom? Então, é uma doença que tem na cabeça que corrói, que destrói. Só que essa destruição é progressiva. Deixa eu ver se a galera conseguiu. Uai, que estranho. Faça o que eu disse. Vamos ver aqui. O que eu disse. O professor, é porque eu acho que eles estão indo no primeiro link que você enviou. Eu também estava entrando por ele e não deu certo. Aí tem que falar para eles entrar no último que você mandou. Eu mandei 2? Tinha um lá na reunião antes. Tinha um antes que você mandou mais cedo. Aquele aí lá era o modelo para ver como entrar, entendeu? Então, não era às vezes é por isso, eles têm que entrar no último. Por isso que não tá... Então, obrigado. Vamos ver, eu marquei eles aqui, ó. Neste aqui. Aí, vamos ver se agora vai. Vou copiar aqui e mandar para eles. Obrigado, viu, gente? Deveria mesmo já dar certo, né? Porque deu certo com vocês. Bom, vamos ver. Vou mandar lá de novo para eles. Obrigado, meninas. Vamos ver qualquer coisa, o pessoal relata para a gente. Continuando. A Sol conseguiu, que bom. Que bom que deu certo. Beleza. Aí eu mandei para a galera, qualquer coisa relatem aqui. Show. Então, o Alzheimer é uma doença que acomete a cabeça, neuro vem de cabeça, degenerativa porque destrói, corrói, corrompe, ataca progressivamente. O que é algo progressivo? Vem de progressão, algo que avança, algo que piora. Conforme o tempo passa, vai intensificando, progredindo. Infelizmente, obviamente, conforme mais progride, conforme a doença avança, pior vai ficando o quadro desse paciente. Então, resumidamente, é isso. Alzheimer é uma doença que ataca a cabeça, entre aspas, cabeça, né? Entendam como cérebro. Então, é uma doença que acomete o cérebro do paciente. Essa doença é degenerativa, ela destrói, acaba literalmente com o cérebro da pessoa. Conforme o tempo passa, ela vai piorando cada vez mais, tá bom? Essa é a ideia dessa aula. O que mais, professor? Não para por aí. Essa doença se manifesta apresentando uma destruição ou deterioração, né, cognitiva e de memória a curto prazo e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais que se agravam ao longo do tempo. Eu sempre falo o que é cognição, vou lembrar de novo, cognição tem a ver com linguagem, atenção, concentração, memória, orientação no tempo, orientação no espaço, organização, planejamento, interpretação de onde você vive, das pessoas que você convive. Percebem como que o Alzheimer vai comprometendo a vida da pessoa? Por quê? Porque quem tem Alzheimer começa a ter prejuízos na fala, em algum momento. Porque a linguagem faz parte da cognição. Se eu tenho uma piora drástica, significativa na cognição, eu também pioro a linguagem, pioro a memória, pioro a atenção, pioro a concentração, pioro o raciocínio lógico, matemático, vou piorando. Tudo que o cérebro faz, ou aquelas atividades, principalmente relacionadas à cognição, todas essas atividades vão cada vez mais ficando mais enfraquecidas, vão piorando. Claro, inicialmente a doença ataca a memória, né, gente? Tanto que talvez seja o principal sintoma, vocês vão ver que não é o único, mas talvez seja o principal sintoma inicial da doença. Tanto é que quando alguém relata que não consegue se lembrar, geralmente a gente fala o quê? A gente não, né? Mas geralmente as pessoas falam que tá com Alzheimer. Por quê? Porque Alzheimer compromete a memória. Não é só a memória, tem outras coisas, a gente vai ver na aula de hoje. Mas começa pela memória, especialmente
Vejam a frase. Pela memória de curto prazo. O que é isso? A memória do aqui e do agora. A memória recente. Coisas que aconteceram agora com você, que aconteceram hoje. Por isso que se esquecem se já comeram. Por isso que se esquecem e aí voltam para o banho outra vez. Se esquecem e, de repente, voltam, sei lá, para fechar a janela, sendo que a janela já foi fechada por ele, inclusive. Aí fica indo lá fechar a janela, fechar a janela, fechar a janela, sendo que a janela já foi fechada 15 vezes por ele, 15 vezes em 10 minutos. E ele volta lá para fechar, volta para fechar, volta para fechar. Porque a memória do aqui e do agora, que a gente chama de memória recente, ou memória de curto prazo, é comprometida. Porque a parte responsável pela memória de curto prazo é atacada no início da doença. Se eu tenho um comprometimento dessa parte, que é responsável pela memória do curto prazo, claro que o paciente vai apresentar problema de memória de curto prazo. Não é mágica, é biologia. A parte responsável pela memória está sendo destruída, literalmente, né, está se deteriorando, está acabando, sendo afetada. Claro, o paciente vai começar a relatar problemas de memória no início, memória de curto prazo. Mas isso depois do final da vida, né, memórias de longo prazo também são afetadas. Mas a gente vai falar um pouco mais para frente. Beleza? Então você tem uma piora, uma destruição cognitiva, que a gente chama de deterioração cognitiva, ou uma queda no desempenho cognitivo, e também uma destruição da memória de curto prazo inicialmente. E ainda apresenta uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais que se agravam conforme o tempo passa, se agravam ao longo do tempo. Na prática, em alguns casos, o problema, o prejuízo de memória de curto prazo não é o primeiro sintoma que o paciente relata. Sabiam? Então, pensar que o paciente vai relatar memória, problema de memória de curto prazo, toda vez, todo paciente com Alzheimer começa com problema de memória de curto prazo. Não é isso, não. Tá? Não é regra. Muitos começam a ter alterações comportamentais. Então, de repente, era alguém amável, respeitável, uma senhora bondosa, educada, e aí, de repente, ela começa a agredir as pessoas. Começa a ter uma atitude reprovável. Sabe, deselegante? De repente, começa a xingar, começa a bater, começa a tirar roupa na frente das pessoas. Para quem conhecer a Dona Yolanda, sabe que ela nunca foi assim. Mas se ela nunca foi e começou a ser, tem algo errado. Muitas vezes, o primeiro sintoma da doença de Alzheimer é uma alteração comportamental. Isto é, uma alteração do comportamento, das atitudes, da postura da pessoa ali no seu dia a dia, seja no local de trabalho, seja na família, e por aí vai. Tá? Mas geralmente é memória de curto prazo, mas não fiquem presos somente a essa informação, achando que é regra. Não é. Na maioria dos casos, sim, mas também pode ter uma alteração comportamental como sintoma inicial. Mas, a doença instala-se quando o processamento de certas proteínas do sistema nervoso começa a dar errado. Eu tenho imagens, tá? Fica mais fácil para você entender. Quando esse processamento dessas proteínas dá ruim, apresenta falha na execução, começamos a ter o aparecimento, o surgimento de fragmentos de proteínas mal cortadas. Essas proteínas mal cortadas acabam se tornando tóxicas. Olha só, tá? Essa aqui, até o momento, é uma das principais causas que a gente tem por Alzheimer. A causa mesmo, assim, não é tão clara ainda para a ciência. Existem características que são comumente encontradas nas pessoas que têm Alzheimer. Isso que eu falo aqui na aula de hoje são características que comumente, ou seja, na maioria dos casos, geralmente é isso que acontece com eles. Mas a causa mesmo ainda é um mistério e tem muitos
inclusive alguns que me deram aula. Tem muitos professores tentando descobrir a causa da doença de Alzheimer. Mas, geralmente, como eu falei, é uma característica você ter fragmentos de proteínas mal cortadas, tóxicas. E pior, essa toxicidade, essas proteínas mal cortadas, esses pedaços de proteínas, fragmentos, encontram-se dentro dos neurônios. Professor, não sei o que é neurônio, já vou te mostrar no slide da frente. Um momentinho, rapidão, você já vai entender. Deixa eu mostrar aqui, vai. Então, você tem dentro dos neurônios esses fragmentos e tem também nos espaços que existem entre eles. Aqui, ó. Aí, isso é um neurônio. Ainda não entendi nada. Tá difícil para mim, não consegui entender. Deixa eu te mostrar então. Ó. Isso aqui, gente, é uma célula do nosso cérebro. Tá bom? É uma célula do nosso cérebro. Peraí, só mandei um deu certo ali pro pessoal, que não sei, ninguém mais posicionou, não falou nada, eu mandei um deu certo lá. Ó, isso aqui é uma célula do nosso cérebro. A célula do nosso cérebro a gente chama de neurônio, tá bom? Então, toda vez que alguém falar neurônio, associem imediatamente ao cérebro de alguém. As células existentes no cérebro de uma pessoa. Professor, você falou que dentro dos neurônios tem um acúmulo dessas proteínas mal cortadas. Correto, é verdade. Mas você também falou que... Vejam aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, né? Não sei se lembraram. Você também falou que aqui, ó, entre os neurônios, ou nos espaços existentes entre eles, tem um acúmulo dessas proteínas. Isso. Onde que é esse espaço que você está falando? É isso aqui, ó. Conseguem ver que você tem dois neurônios aqui se conversando? Um na cor vermelha e o outro vai na cor amarela. Só que nesse quadradinho aqui, ó, eles se encontram. Vou deixar aqui, vou abrir o zoom para você ver, ó. Nessa região, olha lá, você tem o encontro dos neurônios. E é justamente aqui que você também tem um acúmulo dessa proteína mal cortada, que é tóxica. Então, dentro deles e entre eles, tem essa toxina mal cortada. Lucas, e por que que isso é tão prejudicial? Por que que isso faz mal? Vou responder para você agora, você vai ficar chocado com a imagem que eu trouxe aqui. Só mais um exemplo, né? Ó, neurônio 1, aqui na cor amarela, neurônio 2 na cor azul. São dois neurônios se comunicando, se conversando. Essa fresta, eu gosto de chamar de lacuna, mas é esse buraco, essa abertura, essa conexão entre os neurônios, a gente chama de sinapse. Ou alguns até chamam de fenda sináptica. Por que fenda? É porque literalmente é um buraco. É um vazio onde eles se encontram. Lembra da fenda do biquíni do Bob Esponja? A fenda do biquíni. É uma fenda aqui também. Você tem um buraco, uma lacuna, onde esses dois neurônios conseguem se comunicar por meio dos seus dendritos. Não precisa decorar isso, tá, gente? Não tá nem na apostila. É que eu gosto de mostrar, porque tem coisa que se você não entender um conceito assim, que foge um pouco da apostila, talvez você não vai conseguir entender o prejuízo da doença. Olha, aqui nessa fenda sináptica, você tem também um acúmulo dessas toxinas, essas proteínas mal cortadas. E qual que é o prejuízo disso, Lucas? Porque justamente aqui na fenda sináptica, olha a fenda aqui, ó. Olha o tamanho desse buraco. Olha aqui, ó. Olha o espaço entre os dois. Conseguem ver? Não estão conectados. Mas você tem um buraco entre eles. E nesse buraco há a comunicação dos neurônios. Olha que coisa linda, gente. Você tem um neurônio que passa a informação para o outro. Então, você tem um neurônio que vai passar e um neurônio que vai receber. A gente chama isso de neurônio emissor, é o neurônio que emite, que manda a mensagem. E o que recebe a gente chama de receptor. Tem muito a ver com linguagem, né?
linguagem verbal, lembra? Quando você vai usar linguagem, você tem lá o locutor, você tem o emissor, tem a mensagem, tal. Aqui também é a mesma lógica. O neurônio que passa a informação é o emissor, porque ele emite, ele leva a informação. O neurônio que recebe a informação é o receptor. Só que o que recebe vai passar para outro, que vai receber, que vai passar para outro, que recebe, que passa para outro. Os neurônios se comunicam a todo tempo. E aí aquelas proteínas se acumulam aqui, ó. Lembra que falou que entre eles, você tem um acúmulo dessas proteínas mal cortadas entre os neurônios, e esse acúmulo é tóxico. Essa toxicidade, infelizmente, faz com que você comece a ter vários problemas. E aqui que mora o perigo, tá? Então, por isso que a pessoa tem falha de memória. Por quê? Porque o neurônio não consegue passar a informação da memória. O emissor não passa. Obviamente, o receptor não vai receber, não vai passar para o outro, que não vai passar para o outro, que não vai receber, que não vai passar para o outro. E aí você começa a ter um prejuízo em todo o cérebro. É essa a lógica. Além de você ter um acúmulo dentro dos neurônios e um acúmulo entre os neurônios, você tem também, por conta dessa alta toxicidade, os neurônios morrendo. E você começa a perceber que neurônios vão morrer. Vejam quantos prejuízos. Prejuízo 1, a proteína já está mal cortada. Por estar mal cortada, é tóxica. Por ser tóxica, mata. Por matar, ou melhor, além de matar, ainda vai se acumular dentro do neurônio, por isso que vai matar. Imagina, se você tomar um ácido sulfúrico, vai morrer. É algo tóxico. Você morre porque você tinha algo dentro de você que não fazia parte de você. Os neurônios não foram feitos para ter essa toxina dentro deles, por isso que morrem. Só que você começa a ter uma morte neurológica, uma morte de neurônios em alta escala. Muitos neurônios começam a morrer de uma vez só. E aí, ao longo do tempo, essa morte que é progressiva, como eu falei para você, vai piorando conforme o tempo passa. Essa morte progressiva, infelizmente, faz com que o cérebro vá apresentando cada vez mais problemas. Olha aqui, gente. Olha que situação, que imagem forte, né? Olha aqui. O acúmulo das toxinas. Olha isso. Não era para estar aqui, tá? Esses negocinhos aqui amarelo, tá vendo na cor amarela? Não era para estar. Não era. Veja uma diferença aqui, ó. Você tem um neurônio saudável, aqui, 1 saudável, 2, um neurônio doente, ou com esse acúmulo de proteínas mal cortadas. Vejam as proteínas aqui, ó. Proteína, dentro e entre os neurônios. Por isso que você não tem comunicação entre eles, por isso que o paciente começa a ter problemas relacionados ao cérebro conforme o tempo passa. Que coisa, que notícia ruim, né? E que tóxico, literalmente, que isso é. Como isso faz mal para o corpo e tudo mais. Por conta dessa toxicidade, você começa a ter a perda progressiva de neurônios. Foi o que eu falei. Não era para estar ali, como isso mata os neurônios, obviamente vão começar a morrer em larga escala. Uma grande quantidade de neurônios começa a morrer. Se eles são os responsáveis por executar as atividades do nosso cérebro, logo você não tem atividade celular, cerebral funcionando. Então eu não tenho mais quem toma conta da memória. Porque quem tomava conta morreu. São os neurônios. Eu não tenho mais quem toma conta da linguagem. Por isso que o paciente começa a não falar mais. Porque quem tomava conta da linguagem morreu. Tenho pacientes que não conseguem saber a diferença entre uma caneta e um carro. Por que eles não conseguem? Porque eles não conseguem mais perceber o que visualizam. Quem dava essa condição para eles morreu, são os neurônios. Percebem? Perceberam? Porque não é mágica, não é assim, puxa, nossa, não é mágica. Simplesmente quem executava a tarefa morreu. O que é muito triste, né? Infelizmente, é isso que acontece. Então, aqui você tem, por exemplo, uma morte em larga escala no hipocampo. O hipocampo é uma região, uma área do cérebro, uma estrutura cerebral. Dentro dessa área,
essa área tem algumas funções. Controla a memória, olha só. E também é uma morte exagerada, por exemplo, uma morte acelerada no córtex cerebral, que é uma outra região, e aí que você vai começar a ter problemas de linguagem, raciocínio, memória, reconhecimento de estímulos sensoriais e do pensamento abstrato. Por isso que não fala mais, por isso que não raciocina mais, por isso que conforme Ô, professor, não tem memória boa. Alguém falou alguma coisa? Oi, Daiara. Oi? Ô, professor, é isso que eu ia perguntar. O Alzheimer, ele ajuda a pessoa, assim, ter o falecimento mais rápido? Ou ele é só uma doença mesmo que dá no cérebro e com tratamento, assim, como é que eu posso falar? Ajuda a prolongar a vida dele? Você fez duas em uma. Pergunta 1. Isso. Pergunta 1. Não. Você perguntou se o Alzheimer acelera a morte da pessoa. Foi isso que você falou, né? Isso. O que acontece o Alzheimer em si, ele não seria, por exemplo, como um infarto, sei lá, que você vai ter a morte de um pedaço do coração e aí você vai morrer por causa dessa morte do pedacinho do coração. O Alzheimer piora porque ele vai comprometendo outras partes do corpo dessa pessoa. E aí, esse comprometimento dessas outras partes faz a pessoa morrer. Então, por exemplo, não fala mais. Em algum momento, essa pessoa começa a ter dificuldades musculares. Não vai andar mais. Por não andar, vai cair na cama. Caindo na cama, tem risco de pegar mais infecção, de ter úlcera por pressão, e aí você começa a ter uma série de problemas. Geralmente, esse paciente acamado, por conta do Alzheimer, não consegue comer. Porque os músculos aqui da garganta, essa região aqui da garganta, começam a não funcionar tão bem. O paciente sente dor quando vai comer. Então, o Alzheimer mata. Na verdade, eu diria até que as complicações que essa doença causa, sim, matam a pessoa. Porque se o Alzheimer matasse, morreria rápido, né? E a gente vai ver que a pessoa fica de 7 a 12 anos viva depois do diagnóstico, geralmente. Então, não é a doença em si que mata, mas as complicações, entre aspas, ou os prejuízos que ela causa no corpo da pessoa ao longo do tempo. Isso sim. Em resposta 2, não tem tratamento, não tem cura, mas eu consigo diminuir a velocidade que a doença avança. Então, assim, ela estava avançando a 200 por hora. Eu consigo jogar para 120, 110. Eu consigo reduzir. Ela vai avançar, vai continuar prejudicando essa pessoa, vai continuar piorando a vida dela em todos os sentidos, nisso que eu já falei, mas esse avançar ou essa progressão vai ser mais lenta. Eu vou falar sobre isso no decorrer da aula, mas sim, resumidamente foi isso que eu falei. Tá bom? Ô, professor. Ótimo. Oi. A senhora que eu olhei, ela estava engasgando até com a água que ela tomava. Tinha que tomar bem de pouquinho e bem devagar. Quer dizer que já estava bem avançado. Exatamente. Quando isso, foi a Natalina que falou? Quem falou? Sou eu. Né? Eu estou perguntando porque eu ouvi, mas eu reconheci a voz. Exatamente, Natalina. Provavelmente, eu não sei, né? Eu não sou geriatra, né? Nem neuro, nem nada, mas é bem comum que na última fase você tenha esse tipo de coisa, Natalina. Eu vou mostrar para vocês as 4, eu chamo de 3, mas, enfim, as 4 fases ou 4 estágios do Alzheimer, e vocês vão ver que no estágio 4 é a pior fase. É aqui que você vai ter pacientes com problema de deglutição, com problema de andar e tudo mais. Perfeito, excelente colocação. Bom, tem tratamento, né, gente, como eu falei para vocês, mas a ideia desse tratamento é retardar a evolução, é diminuir, é deixar a doença mais lenta, tá bom? Esse tratamento tem que acontecer de forma integral, é claro. Então, você tem psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, educadores físicos, médicos, enfermeiros, cuidadores, terapeutas ocupacionais, eu acho que já falei uns 7, não mais. Enfim, você tem uma equipe, vários profissionais, cada um na sua área, contribuindo para a melhora do quadro desse paciente.
tem que cuidar dele, né, integralmente, porque em algum momento ele começa a perder a capacidade de literalmente raciocinar. Não sabe o que é estar no quinto andar. Às vezes ele pode cair, pode pular da janela. Não porque ele quis se matar, é porque ele viu a filha lá embaixo. Lembra o caso da criança, né? Daquela criancinha que perdeu a vida lá, que, enfim, viu a mãe lá embaixo passeando com o cachorro, e aí pulou da janela porque queria ver a mãe. Muitas vezes o paciente com Alzheimer, mesmo sendo adulto, por conta do comprometimento cerebral ou da queda, do prejuízo cognitivo, essa pessoa também, por exemplo, pode cometer esse tipo de coisa. Pode se confundir, pode confundir uma faca com um sapato. Ao invés de colocar o sapato, enfia uma faca no pé. Pode acontecer, porque ele perdeu a noção, não consegue discernir mais, não consegue fazer a diferença, né, a diferenciação entre o que é prejudicial, o que é perigoso, o que faz mal, e aquilo que é saudável, aquilo que é natural, aquilo que é normal. Por isso que muitos, um caso, conheci uma situação durante a faculdade, que o idoso teve, né, estava com Alzheimer, e aí ele não tinha filhas, e acabou que a nora foi cuidar dele. Só que, enquanto a nora cuidava, ele passava a mão nela, assim. Então, quando ia dar banho, ele dava uma passadinha de mão aqui, uma apertadinha daqui, outra apertadinha dali, não sei o quê. Isso trouxe, obviamente, problemas com o filho dele. Porque o filho falou, ai, caramba, além dela estar ajudando, o sem vergonha ainda está passando a mão na minha mulher? Mas o idoso não fazia porque ele queria. Era um comprometimento da doença. E aí você pode começar a ter problemas aqui familiares e por aí vai, tá bom? Então é por isso que eu falo para vocês que o cuidado tem que ser integral. Tem que cuidar mesmo. Tem que ser vários profissionais dentro da, né, se for possível, vários profissionais todos contribuindo da melhor forma possível para essa pessoa melhorar. Entendam melhorar como? Reduzir, retardar o avanço da doença. Isso que é melhorar, tá? Não tem como curar, não. No caso de Alzheimer, se você conseguir reduzir o avanço da doença, já é uma excelente notícia. Vamos lá, vamos continuar. Isso que, nesse caso, olha só que legal. Você tem uma situação onde o Alzheimer é a demência mais comum do mundo. Eu sei que eu falo isso várias vezes, mas demência é um grupo de doenças, tá bom? Um grupo. A característica principal desse grupo de doenças é fazer o quê? Ou é o quê? Uma pessoa que tem problema de memória e que, por conta dessa falta de memória, começa a ter prejuízo na sua vida. Isso é demência. Então, olha, por esquecer, eu deixei o fogo ligado, pegou fogo na casa. Uma vez pode acontecer, mas todo dia você deixar o fogo ligado, tem algo errado. Entenderam? A falta de memória fez com que houvesse, o que acontecesse, um prejuízo na vida da pessoa. Isso é demência. Dentro desse grupão de doenças, é a demência de Alzheimer, que é a mais comum, tá bom? Mas um dia a gente fala de demência. Vamos lá. Como eu falei para você, geralmente, a sobrevida fica em torno de 7 a 12 anos. Então, diagnosticou em 2020, provavelmente a pessoa vai morrer entre 2027 e 2032. 7 a 12 anos. Alguns defendem de 8 a 10 anos, mas fica nessa média aí. De 7 a 12 anos, a pessoa vai acabar morrendo. Tá bom? Aproveitando a pergunta da Dayara, por quê? Por conta dos comprometimentos, dos prejuízos que ela causa na vida dessa pessoa. Seguindo. Essa doença é dividida em estágios ou fases. A ideia aqui é, quanto mais a doença avança, evidentemente, pior fica. Então, o estágio 1 é o estágio inicial. É o estágio brando, tranquilo, onde você não tem muitas alterações. Conforme o tempo passa e vai passar, essa pessoa vai ter uma piora no quadro. Então, o estágio 1 é o mais tranquilo, é o início da doença. 2, 3 e no 4 é o último estágio, é o pior. Provavelmente é o estágio dessa paciente da Natalina que ela relatou. Vou passar algumas características, o que a gente já espera de um paciente que esteja em uma dessas fases. Vou passar fase por fase, tá? Mas é importante que vocês entendam, essa doença vai evoluir.
vai evoluir. A ideia do tratamento é a gente conseguir diminuir o avanço, lentificá-lo, amenizá-lo, mas ele vai continuar acontecendo. O avanço vai acontecer, a doença vai piorar. O que eu posso fazer é tentar deixar ela, fazer com que ela piore de forma mais lenta. Olha, você estava 300, agora você vai a 220. Você vai comprometer, mas vai mais devagarzinho. Mas, infelizmente, o estágio 4 vai chegar em algum momento para essa pessoa. Os 4 estágios aqui, tá? Estágio 1, forma inicial, ao início, ao começo, né? Portanto, é a fase mais leve, mais branda. Características, alterações na memória, na personalidade e nas habilidades visuais e espaciais. Perceberam o que eu falei para vocês? Olha aqui, alteração na personalidade, no comportamento. Era doce, amável, agora está austero, agressivo, violento, possessivo, sei lá, fica fazendo striptease, fica passando a mão, ou ela ou ele, sei lá, passando a mão em alguém que ele tinha super respeito, não é esposa, não, sei lá, não é esposo, não é esposa, olha, que intimidade que é essa? Tem algo errado. Alteração na personalidade. E também algum tipo de alteração nas habilidades visuais. Então, eu não sei a diferença entre uma colher e um carro, entre um paraquedas e um elefante. Alteração visual. Ele vê, mas não sabe diferenciar. Tem algum tipo de prejuízo aí. Espacial, não lembra onde está. Então, assim, olha, vamos para o quarto. Aí, de repente, entra para a cozinha. Fala, mas aí não é o quarto. Aí é a cozinha. E, enfim, a pessoa começa a ter prejuízo e por aí vai. Tá bom? Bom, estágio 2, forma moderada. E aqui tem mais características, dificuldade para falar, realizar tarefas simples, coordenar movimentos e por aí vai. Percebam que você tem um gancho grande, uma diferença muito grande entre os estágios. Olha, de repente alguém que tem um problema na memória de curto prazo, já começa a ter dificuldade para falar. Quando vai para o estágio 2, já piora significativamente. Vai para o estágio 3, piora mais. Olha aqui, ó, resistência à execução de tarefas diárias. Incontinência urinária e fecal. O que aconteceu aqui? Pegando o gancho da Dayara. Os músculos começaram também a sofrer prejuízos. Porque o esfíncter é um músculo, né? Se ele não fica contraído, vai ficar aberto. Ficando aberto, se tiver xixi vai ser feito nas calças. Incontinência urinária. Se tiver ali pronto, se fezes estiverem ali no caminho, e se o esfíncter se abrir, vai fazer nas calças. Percebem? A piora. E no estágio 4 é o pior estágio, é o mais violento, o mais agressivo. O paciente fica restrito ao leito, ou seja, acamado. Apresenta mutismo, não fala mais. Tem dor ao comer. Se engasga, tem dificuldade na hora de comer. E também tem infecções recorrentes por conta de estar acamado e por outras situações aí. Então, são essas 3 fases. Inicial, intermediária, grave. E a grave a gente divide em 2, né? A quarta, entre aspas, eu chamaria de 3B, é a fase terminal. Mas a ideia é, a doença inicialmente é mais tranquila, de repente tem uma fase intermediária e piora significativamente. De 7 a 12 anos. Ah, mas eu conheço alguém que morreu com 4. Olha, foi diagnosticado em 2010, 2014 e morreu, professor. Não vou fazer aqui o cálculo com você, mas acho que dá, quando a gente falar, você vai entender. Vamos lá. Digamos que a doença, isso aqui é importante, não está na apostila também, tá? Mas uma informação por fora, uma informação extra. Geralmente, quando você tem um diagnóstico da doença de Alzheimer, geralmente o paciente já está com a doença há 7 anos. Tá bom? Então, vamos supor, o paciente foi diagnosticado com 67 anos. Por volta dos 60, a doença começou a se instalar. Mas ela só se manifestou 7 anos mais tarde, com 67. Aí já era. Não tem mais o que fazer, tá? Não adianta. Ela vai piorar. 67 anos a gente descobriu, a gente fez o
Diagnóstico, começou o tratamento, daí morreu 10 anos depois. Morreu com 7,7. Descobriu com 67, morreu com 7,7, 10 anos depois. O que acontece é que, muitas vezes, o diagnóstico é tardio. Então, assim, começou com 60, só que, em vez de diagnosticar com 67, só foram diagnosticar com 73. 7,3. Ou seja, 6 anos mais tarde. Deveria ter se diagnosticado antes. Professor, por que isso acontece? Preconceito. Todo idoso é esquecido. Todo idoso é gagá, faz parte. Mamãe já está caduca. Todo mundo vai ficar caduco um dia, né? Faz parte, a mamãe já começou. Você acha? Tá velhinha mesmo, hein, mamãe? E aí esse pensamento vai fazendo com que o paciente não receba o diagnóstico, e aí em algum momento ele vai ter que receber, mas aí a doença já vai estar bem pior. Tá bom? Então, isso é bem complicado. Então, muita atenção. Começou a ter prejuízo de memória, não é normal. Ah, mas eu esqueci, como é que chama isso aqui? Você esqueceu uma vez na vida? Foi? Ah, eu esqueço de vez em quando, professor. Ou você esquece todo dia. Se você se esquece todo dia, tem algo errado. Por quê? Esquecer-se todo dia vai fazer com que você tenha um prejuízo na sua vida. Imagina, se todo dia eu esqueço como é que desliga o fogão, em algum momento eu posso colocar fogo na casa. Posso causar um acidente com o meu netinho, com o meu cachorro, sei lá. Se eu esqueço que água quente é diferente de água fria, eu posso me queimar. Percebem a questão? Se o esquecimento é recorrente e se piora conforme o tempo passa e se atrapalha no seu dia a dia, tem algo errado. Não está certo isso. Ah, mas todo idoso é gaga. Não é verdade. Isso é um estereótipo, uma ideia muito errada que a gente tem. Tá bom? Então é isso que acontece. Não é que o paciente... Não, mas eu conheço alguém que morreu com 4 anos. Claro, morreu com 4, porque já devia ter sido diagnosticado há muito tempo. A família relutou, ignorou, fez vista grossa, o diagnóstico chegou muito tarde. E aí, lógico, o paciente vai morrer só com 4 anos, porque já foi diagnosticada na fase intermediária para grave, 3, 4 anos no máximo. É isso que vai acontecer. Informação extra apostila. Tá bom? Vamos continuar, que a gente tem que falar de diabetes. Então, eu deixei isso aqui, ó. Não foi à toa, tá? Olha só. Por que eu coloquei entre aspas? A gente não fala mais mal de Alzheimer, gente. Mal aqui, ó, é um termo antigo. Você não fala mais mal de Alzheimer. Fala só Alzheimer. Ou doença de Alzheimer. Tá bom? Mal de Parkinson caiu também, não é mais mal de Parkinson. É Parkinson simplesmente, ou doença de Parkinson. Conforme a doença vai piorando, o paciente claramente começa a ter prejuízos em algumas áreas do corpo. Já falei várias, né? Outras. A memória remota vai sendo prejudicada. Lá atrás, no início, eu disse que seria a memória de curto prazo, a memória do aqui e do agora. Só que, agora, por conta da doença ter avançado, a memória antiga também se perdeu. Ele já não lembra mais que está casado com a dona Francisca. Ah, mas estão casados há 50 anos. De fato estão, mas a memória antiga também foi comprometida. Percebem? Agora ele não só não se lembra o nome do netinho, que tem 2 aninhos, mas ele também não se lembra do filho mais velho, que tem 52, e não se lembra da esposa, que está casada com ela, que estão casados há 70 anos, sei lá. Tanto memória de curto prazo, quanto a memória de longo prazo, ou memória remota, memória longeva, memória tenra, a gente chama desses 4 tipos. Essa memória mais antiga também foi prejudicada. Por quê, professor? Porque pior, eu falei para você que a doença é dividida em estágios. Conforme o paciente evolui, conforme o paciente passa de um estágio para o outro, a doença se intensifica, né? O que mais? Ficam irritados, têm falhas na linguagem, prejuízo na capacidade de se orientar no tempo, no espaço, já falei bastante. Alterações que podem acontecer. O que mais? Falta de memória, já falei. Repetição da mesma pergunta várias vezes. Você sabia que eu sou formado na UFSCar? Aí daí 1 minuto. Olha, eu já falei para você que eu sou formado na UFSCar. Sou da turma de 2015 a 2018. Um exemplo, lógico, né? Aí daí 2 minutos. Olha, eu já te falei que eu sou formado na UFSCar.
Mesma pergunta, recorrente, tem algo errado, né? Dificuldade para acompanhar conversações, você começa a falar, o paciente fica aéreo, não consegue entender o que você está dizendo. Claro, né, se você falar em grego, ele não, não vai entender. Mas se era se é um vocabulário simples, ou um vocabulário, se são palavras que o paciente costumava entender, e se agora ele não mais entende, teve alguma alteração aí nesse percurso. Essa alteração não é normal. Percebem? O que mais? Incapacidade de elaborar estratégias para resolver problemas. Dificuldade para dirigir automóvel. Para encontrar caminhos conhecidos. Não vai se esquecer, ué. Acabei de falar que tem um prejuízo no espaço. Ele não sabe mais onde ele mora. Não sabe mais onde fica o quarto dele. Não sabe o bairro que ele mora. Não sabe mais o país. Não sabe mais o estado. Não sabe mais onde fica o banheiro na casa dele. Não sabe. Prejuízo no espaço. Isso é bem comum. Dificuldade para encontrar palavras. Começa a ficar... Como é que chama mesmo? Aí alguns se confundem. Não só se esquecem da palavra, como se confundem. Angélica, você pode pegar para mim o carro? Como é que ela vai pegar o carro se isso aqui é uma caneta? É uma caneta, é uma lapiseira, na verdade, né? É uma lapiseira e não uma lapiseira e não um carro. Mas a fala dele, porque ele se confundiu, se esqueceu e confundiu, falou para ela pegar um carro. Percebem? Isso vai trazendo prejuízos. Irritabilidade, agressividade e tantas outras coisas vão prejudicando a vida dessa pessoa. Então, assim, gente, não tem cura. Infelizmente, não tem cura. A doença vai avançar. Mas a ideia é que, o quanto antes, haja o diagnóstico. Haja o tratamento. A ideia do tratamento é lidar com os sintomas, geralmente, e fazer com que esse paciente fique com a gente, ou permaneça vivo, e da melhor forma possível. Mas, muitas vezes, se o diagnóstico demora para chegar, ou se o paciente vive em condições onde, por exemplo, ele não conseguia fazer o tratamento, a doença tende a avançar mais rapidamente. Consequentemente, os estágios chegam mais rápido. Então, olha, evolui muito rápido do 1 para o 2. Porque não faz tratamento e porque já trouxeram aqui tarde demais. Deviam ter... Por que não trouxeram há 5 anos atrás? Eu conheço uma pessoa que, um familiar próximo, começou a relatar dificuldade de memória. Era uma senhora. Só que essa senhora morava na fazenda, ficou viúva e morava sozinha. Os filhos moravam na cidade, chamavam, mãe, vamos morar com a gente, ó, você não quer ir, não sei o quê. E a mãe não queria, porque ela gostava ali do sítio, né, da roça e tal. E aí ela ficou sozinha. De tempos em tempos, de vez em quando, ia um filho lá no sítio ver como é que ela estava. Quando começaram aí, notaram que algumas coisas estavam diferentes. Mas não associaram. Falaram, que a mãe tá ficando velhinha, né? Tá muito sozinha, então isso acontece mesmo. Sabe, velho é assim mesmo, você sabe, né? Velho é assim, ó. Todo velho é caduco, né? A mamãe trocou meu nome, me confundiu, faz parte. Cheguei lá, a mamãe tinha deixado o fogo aceso, mas eu acho que porque foi ela que esqueceu mesmo, sabe? Como é que pode, né? Cheguei lá, a mamãe falou que tinha tomado banho, mas ela estava tudo suja, eu vi nos pés dela, cheio de barro. E ela falou que tinha acabado de sair do banheiro e não saiu pro quintal. Mas acho que ela tava brincando comigo. E aí esse pensamento fez, muitas vezes, né, levou esses filhos a não desconfiarem que a mãe tinha alguma coisa. Quando uma das filhas foi no sítio, a filha morava bem longe, tá? Então, os filhos moravam próximos ao sítio e a menina, a filha, morava numa cidade grande, longe. Isso é fato real, eu conheço a pessoa, converso com ela, inclusive, toda semana. Quando essa filha foi ver a mãe, ela viu que a mãe estava em uma situação completamente esdrúxula, assim, ridícula, né, assim, muito fora da caixinha, fora do normal da mãe. Quando levaram, foi diagnosticada com Alzheimer, só que tarde demais. A doença já tinha avançado, como ela morava sozinha, e não tinha tratamento, não tinha ninguém para ajudar, para cuidar, a doença evoluiu muito rápido. E aí ela morreu em 4 anos.
Aí é aquela história, nossa, mas só durou 4 anos? Não é que só durou, é que muito tempo o diagnóstico já deveria ter chegado, né? Não chegou porque os filhos ignoraram. Então, muita atenção. Tratamento não vai curar, mas vai lentificar a doença. Vai fazer com que ela avance cada vez mais devagar. Principais sintomas, eu já falei vários, mas não fiquem presos somente à dificuldade de memória. Começou a ter um comportamento diferente. Desconfiem. Você não é médico, você não tem que dar o diagnóstico. Eu não sou. Eu não sou. Eu não sei também. Não sou médico. Não sou geriatra, não sou neuro, mas não precisa ser médico para entender que tem algo errado. E aí é aqui que você entra, tá bom? Então esse é o nosso papel também. Tem que ter, de preferência, sempre um olhar crítico. Puxa, tem algo errado com ela, ainda não era assim. Olha, mamãe nunca foi assim, agora conforme ela vai ficando mais velha, ano passado ela estava lembrando o nome do meu filho. Esse ano já não está lembrando? Uai, ela perguntou como é que tá a Praia Grande, sendo que eu já mudei, eu mudei ano passado de Praia Grande. Ela ainda acha que eu estou morando na Praia Grande? Eu já falei para ela 15 vezes que eu não estou mais lá. Entendem? Vocês pegam nos detalhes. A família muitas vezes vai ser resistente, como a gente sempre debate, né? A gente sempre fala. A Dayara, a Michele sempre, a Dayara, a Michele, a Tati, a Angélica também, sempre batem muito nessa tecla, né? A Luciane também fala. Batem nessa tecla de, às vezes, a família é resistente, tá? E é mesmo. E aqui, principalmente, né? Imagina você saber que, em algum momento, a sua mãe vai esquecer o seu nome, ou o seu pai, que seja, sei lá, o seu marido, digamos que você tenha esteja casado há 50 anos com uma pessoa, de repente essa pessoa começa a esquecer você, esquecer seu rosto, esquecer os seus filhos, a vida que vocês tiveram juntos, não é legal, não é fácil, mas o melhor que a gente tem de fazer por essa pessoa é o tratamento, e o tratamento para ontem, eu já abro para as dúvidas, tá? Eu vou terminar e a gente vem para as dúvidas. Essa é uma condição. Professor, tem alguma forma da gente prevenir Alzheimer? Tem. Significa que eu não vou ter? Não significa. Você vai reduzir a chance de ter, mas talvez ainda assim você vai ter. Parece que tem uma relação genética. Então, a minha mãe tem Alzheimer, provavelmente eu tenho mais chances de ter. Digamos que você não tem ninguém na família que tem Alzheimer, mas você também tem chance de ter. Só que as suas chances são menores do que as minhas, porque eu tenho um histórico genético. Só que mesmo você não tendo histórico genético, você pode desenvolver, porque o Alzheimer também tem muito, gravem isso, muito a ver com o seu estilo de vida. Se você não exercita o seu cérebro, foi pedreiro a vida toda, fator de risco. O problema não é ser pedreiro, tá? O problema não é atividade. O problema é que a pessoa só se preocupava em ficar construindo casa. Chegava em casa, ia ver televisão, comer, dormir, no outro dia, construir casa, chegar em casa, ver televisão, comer, dormir, no outro dia, ver televisão, chegar em casa, comer, dormir, a vida inteira, por 50 anos fazendo isso, 70, 60 anos, não exercita o cérebro. Não coloca o cérebro em situações desafiadoras. Um novo idioma, um instrumento, jogar, né? Tem jogos de mesa, jogos de cartas, sei lá. Enfim, atividade física também melhora bastante. Não tem um cuidado com a sua atividade cerebral, você vai ter mais chance, com certeza, de ter prejuízos. Seguindo. Vamos conversar um pouquinho agora sobre a insulina. Mas você falou que nós ia falar, que a gente ia conversar de diabetes, agora você está falando de insulina? Não entendi. Porque se você não entender o que é insulina e o papel dela no corpo, você não vai entender o que é diabetes. Por isso que eu já começo a aula assim. É por isso que você vai entender agora por que o paciente com diabetes tem que tomar insulina. Eu trouxe imagens, ó. Vou te mostrar a causa. O papel da insulina no corpo. Vai ficar muito claro para você entender o que acontece no nosso corpo, por que você tem um aumento, entre aspas, do açúcar no sangue. Você vai entender tudo agora por conta dessa explicação. Bom, a insulina é um hormônio que controla a quantidade de glicose no nosso sangue. Glicose, a turma entende no popular de açúcar, tá? O pessoal chama de açúcar.
Já ouviram falar, eu fui ver, eu fazer o exame, o doutor falou que eu tô com açúcar no sangue. O que é isso, açúcar? É glicose. Excesso de glicose é um carboidrato. Então, excesso de glicose no sangue. Eu vou falar açúcar, talvez. Se eu falar açúcar, entendam que é um carboidrato, tá bom? É uma glicose. Não é literalmente um açúcar mesmo. É uma glicose que a gente chama, termo técnico, mas alguns também, só para entender, significa que é um carboidrato. Então, esse hormônio, a insulina, controla justamente a quantidade desse carboidrato, a quantidade desse açúcar no sangue. Ele é fundamental. Então, pessoas que têm uma grande quantidade de açúcar, entre aspas, no sangue, têm algum problema de insulina. Novamente, pessoas que têm excesso de açúcar no sangue, excesso de carboidrato, excesso de glicose, é porque tem algum problema com a insulina. Lucas, mas por que a insulina é importante? E o que tem a ver esse aumento de glicose, esse aumento de açúcar com a insulina? Tudo a ver. Porque o papel da insulina é colocar açúcar dentro das células. Tá aqui, ó. Vejam aqui, ó. Dá para ver essa imagem, né? Olha aqui, ó. Isso é uma célula, tá? Não tá na apostila também. Isso é uma célula. Outra célula. São duas células. Célula 1, célula 2. Ou dois momentos da célula. O que acontece? Para que você consiga realizar as suas atividades, as suas células precisam de energia. Faz sentido? Se eu colocar você, por exemplo, então, se no Goiás lá no Goiásão, eu colhia laranja. Trabalhei em plantação de laranja lá no Goiás. Se você for colher laranja, você vai ver que você vai gastar muita energia. Vira e mexe, você vai precisar comer algo. O seu corpo vai demandar energia para conseguir fazer as atividades. Se você não comer e for plantar laranja e for colher laranja, você vai ter um piripaque em algum momento. Por quê? Porque o fazer, a atitude, o ato, a realização, a execução da tarefa precisa de energia. Você precisa de energia para conseguir fazer. É como um combustível. Para o carro andar, tem que ter gasolina. Se não tem gasolina, o carro não anda. Para que as células funcionem e desempenhem os seus papéis no corpo, tem que ter combustível, tem que ter energia. E essa energia é a glicose. Percebem? Então, é como se a insulina fosse o cara do posto. Sabe o frentista? Que coloca combustível dentro do seu carro? A insulina, metaforicamente falando, seria isso também, tá bom? Mas eu vou explicar certinho o que é. Alguém falou alguma coisa? Tati. Oi? Antes de eu fazer a bariátrica, eu tratava de diabetes, né? Eu cheguei a tomar até a insulina também. Aí fiz a bariátrica, tudo. Hoje eu não tomo insulina e não tomo mais medicação por causa da diabetes, né? E hoje eu tenho me dá queda de glicemia, né? Uhum. Me falta essa açúcar, aí eu tenho que ficar sempre com alguma coisa, comendo de 2 em 2 horas, para mim não ter essa queda. Uhum. Exatamente. O que acontece, Tati? Geralmente, como eu falei, a insulina seria o frentista, que vai colocar o combustível dentro, que vai colocar o combustível no seu carro. A insulina pega a glicose, que é esse açúcar, e injeta na célula, abastece a célula. Por isso, ela vai ter energia suficiente para desempenhar as atividades. Só que em alguns momentos, essa insulina, lógico, né, pode ter várias causas. Não é só... Às vezes a insulina trabalha de forma errada e coloca muito açúcar dentro das suas células e você vai ter uma queda. Com certeza. Você vai ficar tonta e tudo mais. Mas a tontura pode ser gerada por outros fatores também. Pode ser porque você não come. Então, se você não come, se você não faz a ingestão de alimentos adequadamente, porque o alimento fornece glicose para o seu corpo. Não estou falando, lógico, que é o caso da Tati, né, gente? Mas eu estou falando assim, pegando um exemplo. Então, não necessariamente ter uma queda na glicemia, que é o que a Tati falou, não significa que a sua insulina trabalhe em excesso. Às vezes é porque você não comeu. Você não colocou glicose no seu corpo, você não comeu nada. Se não comeu nada,
não pode transformar nada em glicose. Se não tem o que transformar em glicose, infelizmente, seu corpo vai começar a dar sinais que você está ruim. Não é o caso da Tati, eu acho, mas acontece muitas vezes. Tá bom? Tremedeira, mal-estar. O corpo tá uma batedeira. Dá vários problemas. Inclusive mal-estar e tudo mais, por conta da queda da glicemia. É verdade, Tati. Então vamos aqui, ó. Olha aqui que mágica acontece. A insulina é esse carinha aqui, amarelinho. A glicose é o roxinho aqui. Quando a insulina se encaixa, entre aspas, né? Quando ela se encaixa aqui no buraquinho, a glicose adentra a célula. Então, você tem células dentro. Então, o que significa isso aqui, ó? A insulina é a chave para o canal, para desbloquear o canal da glicose. Isso que significa aqui nessa frase, tá? Ó, a insulina é a chave para desbloquear o canal da glicose. Quando ela desbloqueia, quando ela se encaixa, ela abre o canal da glicose, a glicose entra dentro, entra nas células, por isso que aqui a gente vai ter a formação vai ter o processo natural, glicose, energia sendo fornecida para essa célula. Só que, se essa insulina aqui não faz o papel dela, obviamente você vai ter o quê, gente? Excesso de glicose circulando no corpo. Percebem? Isso é muito importante. Se eu tenho uma falha na insulina, a glicose não vai entrar na célula, vai ficar em maior concentração no meu corpo, isso que a turma fala de muito açúcar no sangue. Tem uma quantidade exagerada de glicose circulando no meu organismo, porque a insulina não realiza o que ela deveria realizar. Só que a diabetes, gente, então é esse quadro. Eu tenho um quadro, uma doença, onde acontecem duas coisas. São esses dois tipos de diabetes que são reconhecidos, vai? Você tem uma situação onde o corpo não produz insulina. Se o corpo não produz, claro, eu não tenho insulina no corpo, o açúcar vai ficar em grande quantidade no meu corpo, porque não vai ter quem coloca ele dentro das células. Em alguns casos, eu até tenho insulina. Eu tenho ali o frentista no posto, só que o frentista não sabe abastecer o carro. É isso aqui, ó. Eu tenho a insulina, só que ela não trabalha adequadamente. Ela não coloca o açúcar ou a glicose dentro das células. Então, você tem esses dois caminhos. Caminho 1, o corpo não produz insulina. Caminho 2, tem insulina, mas essa insulina não sabe o que fazer. Ela não consegue trabalhar adequadamente, de forma satisfatória. E aí, claro, se ela não trabalha como deveria, você vai ter uma grande concentração de açúcar no corpo, configurando, portanto, diabetes. É simples o raciocínio, né? A insulina, entre aspas, é o que vai mandar aqui. A falta dela, ou a insulina que não faz o que deveria ser feito, vai fazer com que você tenha um aumento de açúcar no sangue, ou de glicose, e esse aumento é justamente o diabetes. No tipo 1, vocês vão perceber que, geralmente, já ouviram falar de crianças que têm diabetes? Por que essas crianças têm diabetes? Porque são diagnosticadas do tipo 1. Tipo 1. No tipo 1, lembra que eu falei para você? Você tem a falta ou a não produção de insulina. Professor, por que o organismo dessas crianças, dessas pessoas, não produz insulina? O que acontece no corpo dela para que a insulina não seja fabricada ou produzida, que é o processo normal? O que acontece, gente, é que há uma falha no sistema de defesa. Então, de forma equivocada, o próprio sistema de defesa da pessoa ataca as células que produzem a insulina. São as células beta que ficam lá no pâncreas. Você tem o pâncreas, que tem células que produzem insulina. Só que no diabetes tipo 1, a pessoa tem o seu próprio sistema de defesa matando as células que produzem insulina. Claro, se você tem células matando quem produz a insulina, consequentemente, não vai ter insulina disponível. É como, imagina numa fábrica. Você tem uma fábrica, e aí, de repente,
por algum motivo, os funcionários da fábrica morrem. Você vai ter uma produção ali? Não, porque quem produzia morreu. Não vai haver produção. É a mesma lógica no nosso corpo. Não tem como ter insulina, porque quem produz insulina morreu, atacado pelo próprio sistema de defesa da pessoa. Claro, se não tem insulina, consequentemente, a glicose vai ficar em excesso, consequentemente, essa pessoa, portanto, vai ter um excesso de açúcar, né, no sangue. Tratamento, tem que colocar insulina, gente. Se não produz naturalmente, eu preciso colocar insulina nessa pessoa, porque é essa insulina que vai colocar esse açúcar, que vai colocar essa glicose dentro das células. Percebem? Então, se eu não produzo naturalmente, alguém tem que colocar essa glicose dentro das células. Se a pessoa não tem insulina no corpo dela, o medicamento vai fazer com que ela tenha, portanto, né, o que por conta disso, né, que por conta desses, como eu falei para vocês, por conta dessa falta de produção, o medicamento vai fazer o papel muito bem feito, como sempre faz. Essa é a ideia. Se eu não produzo, vou ter que colocar de forma artificial. Vou ter que inserir. Tem que ter insulina no corpo, não adianta. Tem que ter. Para eu não ter uma grande quantidade de açúcar no sangue, tem que colocar os frentistas para trabalharem. Esse caso, obviamente, a gente se refere, obviamente, à insulina, né? Continuando. Então, sim, tem que ter o tratamento com insulina, tem que fazer com os medicamentos, se for o caso. Mudar a alimentação, praticar atividade física. Professor, qual é a relação da atividade física com a redução da glicose? Simples. O exercício físico compromete ou demanda. Para que você faça atividade física, os seus músculos precisam de energia. E essa energia é justamente a glicose. Então, por isso que você associar a insulina, que por si só já coloca açúcar dentro das células, e ainda associar a atividade física, o exercício físico também vai consumir esse excesso de açúcar no seu sangue. Beleza? Por isso que a alimentação, atividade física, tudo isso é recomendado para quem tem, diabetes. O que mais, Lucas? Vejam aqui, ó. O mecanismo agora mudou. No diabetes tipo 1, eu não tenho a produção de insulina. No tipo 2, eu tenho insulina, só que essa insulina não trabalha como deveria. Ela deveria fazer o seu papel, mas não realiza porque ela, de alguma forma, foi prejudicada, né? Ela não consegue entender de fato ali o seu papel, isso acaba fazendo prejuízo para o corpo dessa pessoa. Se eu não tenho quem coloca açúcar dentro das células, consequentemente, eu tenho açúcar sobrando no sangue. Tá? Então, esse é o tipo 2. Só que tem uma característica, importantíssima entre esses dois tipos. O tipo 1 é uma falha do sistema. O meu sistema de defesa está matando as células que produzem insulina no meu corpo. No tipo 2, o que me faz ter não é o meu sistema de defesa, mas sim, principalmente, o meu estilo de vida. Vejam aqui, ó, tá no slide aí, ó. Sobrepeso, sedentarismo, triglicéridos altos, né, ou elevados, hipertensão e hábitos alimentares inadequados. Estilo de vida. Por isso que você tem grande parte da população brasileira diabética. Estilo de vida. O pessoal come tudo errado. Sedentário. Não pratica atividade física. Em alguns casos você tem também a genética, né? Lógico, não é regra, mas em alguns casos você tem genética também. Consequentemente, você vai somando vários fatores. Alimentação errada, horário errado, estilo de vida errado, genética, hábitos, lógico, vai desenvolver diabetes, tá? Por isso que é bem comum meia-idade, 45, 50 anos, porque isso aí já é tempo mais que suficiente para o seu corpo começar a colher o que você plantou, tá bom? Então, essa é a diferença principal entre eles. No tipo 1, falha no sistema, o meu sistema de defesa ataca as células do meu corpo que produzem insulina.
Não tendo insulina, não tenho quem coloque açúcar dentro das células, consequentemente eu tenho um aumento de açúcar no sangue. No tipo 2, eu não tenho uma falha do sistema de defesa, mas sim um reflexo do que eu plantei por vários anos. Estilo de vida, alimentação, sedentarismo, genética, enfim, outras questões aí. Simples a diferença entre eles, né? Aqui que é a importância que eu falei para vocês sobre a conscientização. Eu não preciso esperar ter diabetes para entender que é importante fazer atividade física. Eu não preciso ter diabetes, ser diagnosticado com diabetes, para entender que eu preciso cuidar melhor da minha alimentação. Não preciso disso, não preciso passar por essa condição. Só que o que acontece é, grande parte da população não sabe dessas informações e aqueles que sabem muitas vezes ignoram. Beleza? Só um adendo aí para vocês entenderem a importância de trabalharmos com a conscientização dessas pessoas também. Tratamento. Insulina, né? Mas a insulina que faz o seu papel de forma adequada. Eu tenho insulina no corpo, mas a insulina não faz o que tem que fazer. No caso do tipo 2. Então, eu coloco uma insulina que é assertiva. A insulina que vai resolver a parada. A insulina que vai colocar o açúcar dentro das células. Aí, lógico, mudança no estilo de vida, alimentação, o de sempre, como eu falei no caso do tipo 1. Professor, deixa eu comentar rápido por conta do horário, falar sobre duas situações aqui. Já ouvi falar que tem diabetes emocional. É verdade? É verdade? Já ouvi falar que tem diabetes emocional. Depende. Se quer uma resposta certa, não é verdade. O que acontece é o seguinte, essa pessoa que teve, entre aspas, esse diabetes emocional, tinha uma predisposição. O que significa? Genética. Provavelmente, ela tinha ali uma genética. Alguém na família, a mãe, o pai, alguém na família já tinha diabetes. Em algum momento, ela desenvolveria, ela ia desenvolver. Isso ia acontecer. Só que ela teve um fato, recebeu um choque, sei lá, foi traída, perdeu um filho, faliu, sei lá, alguma situação que prejudicou muito o emocional dela, porque deixou ela muito nervosa, muito estressada. O sócio roubou. Então tinha um sócio, o sócio passou a mão, roubou tudo. Quando a pessoa foi desconfiar, já era, estava pobre, sei lá, um exemplo. Algum choque, um estresse muito grande. Esse estresse, em pessoas que já tinham uma predisposição, pode acelerar o processo do diabetes aparecer. Perceberam? Então, não é porque eu sou estressado que eu vou ter diabetes. Não é isso. Não é isso. Geralmente, uma grande carga emocional, um estresse muito grande, se eu já tiver uma predisposição, pode acelerar o processo e eu vou ter diabetes. E outro caso, diabetes gestacional. É verdade? É verdade. Esse seria um terceiro tipo. Mulheres, por conta da mudança hormonal durante a gravidez, durante a gestação, sim, podem ter diabetes gestacional. Professor, tem cura? Em alguns casos, sim. Então, tem mulheres que durante a gravidez, durante a gestação, apresentam diabetes, quando a criança nasce, os hormônios voltam ao normal, teoricamente, e aí ela não apresenta mais diabetes. Em alguns casos, fica para sempre. Aí vai depender muito da pessoa, do organismo, da condição, por aí vai. Diagnóstico, simples. Tem alguns outros exames, mas esse exame aqui é bem comum, né? A pessoa toma um xarope muito doce, e esse xarope tem uma... Por que é doce, gente? Porque ele tem uma alta concentração de açúcar, de glicose. Quando essa pessoa toma esse xarope muito doce, o que ela vai estar fazendo indiretamente? Dando uma mensagem para a insulina do corpo dela colocar o açúcar dentro das células. Por isso que esse exame faz com que, deixa eu deixar aqui para você, né, ó, de tempos em tempos a gente vai fazer uma medição, uma aferição. Então dá o xarope doce, daí meia hora, não você, tá, o pessoal do postinho, o pessoal do consultório, o pessoal do hospital, de meia em meia hora, ou de 40 em 40 minutos, depende muito do tempo adotado pelo espaço, né, pelo hospital, pela clínica, mas de tempos em tempos,
a equipe vai ficar averiguando, aferindo a quantidade de glicose no corpo dessa pessoa. Lucas, né? O que isso tem a ver? Aí a resposta, ó. Em pessoas diabéticas, você vai ter uma alta concentração de, olha o pico, alta concentração de glicose. Em pessoas que são normais, ou seja, né, normais no sentido de não terem diabetes, olha aqui, a glicose fica numa quantidade bem menor. Olha, isso aqui são pessoas normais e aqui são pessoas com diabetes. Olha a diferença. Por isso que a gente toma esse xarope tão doce, para estimular a sua insulina a colocar o açúcar dentro das células. Mas se, de tempos em tempos, a sua insulina não coloca o açúcar dentro das células, né? Ou seja, se você ainda assim tem uma grande quantidade de açúcar no corpo, é algo errado. Okay? A insulina ou está em falta, você pode ter diabetes tipo 1, ou a insulina que você tem não trabalha como deveria. No caso, você seria diagnosticada com diabetes tipo 2. Ou gestacional, né? Depende do momento que você vive. Complicações. Aí você tem uma lista. Não trouxe todas. Uma lista literalmente gigantesca de complicações que o diabetes pode comprometer. Pode trazer, perdão. Por exemplo, complicações renais. E renais, gente, vem de rins, tá? Complicações nos rins. Beleza? O que é essa complicação é, professor? Nada mais do que uma grande concentração de açúcar sobrecarregando os seus órgãos. É aí que está o problema. Muitas vezes, esse excesso de açúcar, ou esse excesso, né, de glicose, como a gente viu, esse alto nível, essa alta concentração de glicose no corpo, faz com que os seus vasos, as suas artérias, suas veias, comecem a apresentar prejuízos, como se fossem pequenas rachaduras. Há um prejuízo nas paredes das suas veias, das suas artérias, os seus capilares, são as veinhas. Ou seja, a circulação fica comprometida. Você já reparou que quem tem diabetes, se não fizer o tratamento correto, logo começa a amputar dedo do pé? Em algum momento vai começar a amputar. Aí, às vezes, amputa o dedinho, de repente amputa o outro dedo, aí amputa o pé, de repente vai para a canela, de repente vai para a coxa, e vai indo. Aí começa no outro pé. Por que isso acontece? Porque você tem um comprometimento dos vasos. A circulação... Com a minha avó aconteceu isso. Desse jeitinho, um dedo, depois o outro, depois o pé, até a coxa, aí engrenou, ela morreu. Perdão, falhou bastante. Desculpa, você pode repetir, por favor? Com a minha avó aconteceu isso. Ela cortou um dedinho, depois o outro aí foi o pé, a perna, a coxa, aí acho que engrenou, uma coisa assim que fala. Aí ela morreu. Minha avó tinha diabetes altíssimo. Exatamente. Meus sentimentos. Isso acontece. A circulação fica comprometida. Lucas, e qual que é o problema de ter... Qual que é o problema de você está falando de circulação? Gente, o que acontece é o seguinte. Imagina, você tem um pé, e nesse pé, o sangue não chega como deveria. Lucas, para mim não faz muita diferença, né? Não, tem toda a diferença. Deveria chegar. Só que o excesso de açúcar comprometeu toda a sua circulação, o sangue não chega. Por não chegar sangue, lembra que eu sempre falo? Oxigênio e nutrientes encontram-se em, como posso falar? Em baixa concentração, vai. Não tem a quantidade satisfatória de nutrientes chegando nos seus pés. Se não tem quantidade suficiente de nutrientes, a sua pele fica frágil. Tá bom? Fica frágil. Se você machucar o seu pé, não vai ter nutriente chegando para poder ajudar na cicatrização. Perceberam por que tem muito paciente com diabetes que acaba tendo algum tipo de infecção nos pés? Pô, caramba, mas essa ferida não fecha nunca. Não fecha porque o sangue não chega. A ferida só fecha, gente, eu falo,
biologicamente falando, quando o sangue chega nessa região e o sangue vai levar nutrientes. Agora, se no caso da pessoa diabética, o sangue não chega como deveria, não vai chegar nutrientes, essa pele vai ficar frágil, não terá condições de se recuperar totalmente, e por isso que vai ficar sempre ali uma feridinha, não vai fechar nunca, por conta dos problemas de circulação. Um outro problema muito recorrente em pacientes com diabetes, a falta de sensibilidade. Nossa, a pessoa fica grosseira? Não nesse sentido. A sensibilidade aqui tem a ver com os pés, tá? Pés. Pisa no caco de vidro, não sente dor. O sapato está muito apertado, mas ela não sente dor. Por que, Lucas? Porque os nervos do pé foram também todos prejudicados pelo excesso de açúcar no sangue. Se você tem nervos prejudicados, não tem quem leva a informação para o cérebro que tem um machucado. Então, assim, como é que eu sei que eu pisei no caco de vidro? Como é que eu sei que tem algo furando o meu pé? Porque quando fura os meus nervos e eles mandam um sinal para o meu cérebro. Tem algo errado, tem algo cortando o pé. E aí, automaticamente, eu tiro o pé, né? Só que esses nervos que mandam esse sinal para o cérebro foram prejudicados, foram afetados. Por conta disso, eles não mandam mais informação. Se não mandam informação, eu não sinto dor. Se eu não sinto dor, eu continuo ali me machucando sem perceber. Por isso que é muito comum pacientes com diabetes, de repente compram um sapato, caminham o dia todo. Vão para o centro, caminham, a gente fala, batem perna, né? Batem perna o dia todo. De repente, quando chega em casa, daqui vão tirar o sapato, o pé está arrebentado, todo machucado. Mas eu não senti dor, não vai sentir. Estranho seria sentir, se não vai sentir, por conta da diminuição da sensibilidade dessa região. Resultado do comprometimento dos nervos e também da sensibilidade aí desse pé, tá bom? Então, são algumas características, claro, tem muitas outras, mas isso seria só uma justificativa para você entender o porquê que pessoas têm o tal pé diabético. É difícil curar, professor? Muito. Muito difícil. Cura, dá para curar. Mas, assim, gente, a recomendação, não permitam que o paciente chegue nesse estado, né? Claro, você não vai obrigar o paciente a tomar insulina, certo? Você não vai falar, tem que tomar, e vai enfiar ela abaixo. Isso não é o correto, a gente não deve fazer isso, mas, mesmo assim, você sempre tem que procurar conscientizar, procurar incentivar o paciente a fazer o uso do medicamento. Não quero tomar, dona Yolanda, olha, é importante que a senhora tome, é importante fazer o uso do medicamento. Mas se eu não tomar, que diferença tem esse medicamento? Aí você pode talvez começar a mostrar para ela possíveis complicações. Lucas, é regra? Todo paciente vai ter pé diabético? Vai ter problema com o pé? Não é regra, tá? Mas é muito comum, especialmente em pacientes que não fazem o tratamento correto. Quando eu falo tratamento, eu não me refiro somente a tomar insulina. Mas nossa, não sei o que aconteceu, eu tomo insulina e abriu uma ferida no meu pé. Mas a insulina faz parte do tratamento. Ela não é o tratamento. Ela é uma ferramenta, uma alternativa das muitas que a gente tem no tratamento. Insulina, atividade física, estilo de vida saudável, alimentação saudável. Falei 4. Só tomar o medicamento não funciona. Tem que também seguir os outros passos, por exemplo. E tem muitos outros, né? Tem vários outros, aí é o endocrinologista ou o médico responsável que vai dizer o que fazer. Mas eles têm 4 itens. Só tomar o medicamento não funciona. É como no caso da pressão alta. Só tomar o medicamento não dá condições para essa pessoa ter uma vida totalmente saudável, porque em algum momento, mesmo tomando o medicamento, ela pode ter prejuízos. Isso pode acontecer e vai acontecer cedo ou tarde. Tá bom, gente? Então, a conscientização é um item fundamental
para trabalharmos com os nossos pacientes. Tem que conscientizar. Eu sei, é difícil, mas você precisa encontrar estratégias. Tenta na conversa, tenta de jeito educado, claro, né? Mas se você entender que há um espaço, sempre relate as possíveis consequências, possíveis complicações. Não, a intenção não é passar medo, tá? Mas você precisa alertar, olha, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas você pode ter isso. Aí conta uma historinha. Já ouviu falar daquelas pessoas que amputam? E aí você começa a falar, olha, a senhora pode ter um comprometimento da circulação. A senhora está vendo que as pernas da senhora estão ficando mais escurecidas? Por que está ficando roxo assim? Porque a circulação não está acontecendo como deveria. O sangue não está chegando. Essa perna da senhora está dessa cor, não deveria estar assim. Digamos, sei lá, que seja, sei lá, ela é morena, cor de jambo, a paciente. Olha, não deveria estar dessa cor. Tá arroxeada, azulada. Deveria ser morena, cor de jambo, igual a cor da pele da senhora normal. A senhora já reparou que da batata da perna para baixo tá ficando roxo das duas pernas, a senhora? As duas panturrilhas? Pode ser problema de circulação. Tomar o medicamento ajuda, mas também aí você começa a tentar incentivar e a conscientizar o paciente ou a paciente. Ok, gente? Então, diabetes é isso, é uma situação séria, inclusive um quadro chamado retinopatia diabética. Professor, o que é a retinopatia diabética? É uma situação onde o paciente fica cego. Vocês viram que eu falei que há um comprometimento dos capilares, das veias, das artérias? Há também um comprometimento dos olhos, muitas vezes. Os vasos que irrigam os seus olhos ficam também comprometidos por conta do excesso de açúcar. Claro, se você tem vasos, veinhas, né, comprometidas, a sua visão deixa a desejar. E em alguns casos, você inclusive pode ficar cega. Procura aí retinopatia diabética, depois você me fala, tá bom? Então, tem muitas consequências aqui, e aí, infelizmente, a gente vai ter... muitas vezes você vai lidar com um paciente resistente, mas a ideia é sempre procurar conscientizá-lo e mostrar os motivos pelos quais o tratamento é importante. Seja um paciente do tipo 1, que é aquele que não tem a produção de insulina, né, naturalmente, seja do tipo 2, que foi aquele que tinha um histórico na família, mas também que foi desleixado, nunca se importou com o estilo de vida, com a alimentação, e acabou desenvolvendo, independentemente da causa, independentemente do tipo de diabetes. É fundamental que você conscientize, ou tente conscientizar, de alguma forma tente alertar, sabe? Mas não para passar medo, mas um jogo franco, uma conversa, demonstrar preocupação com essa pessoa. Ah, mas meu paciente não tem diabetes, então essa aula para mim é em vão. Não. Trabalhe com prevenção. Muda a alimentação. Ah, ele já come bem, então continue comendo bem. Mas ele não pratica atividade física, então tem que começar a praticar. Hábitos mais saudáveis. Vou dar uma dica para você, tá? Isso não está na apostila também. Sabe a sonequinha depois do almoço? A sonequinha gostosa, alguns chamam de cesta, né? Gostosa, que o sono você come e dá aquele soninho gostoso. Se esse sono ultrapassar 40 minutos, eu li um dia desse aí, você tem mais chance de desenvolver diabetes. Lucas, significa que eu não posso dormir? Não, não é isso. Você só não pode dormir mais de 40 minutos depois do almoço. Que tem a turma que almoçou meio-dia, deita meio-dia e meia, né? Acorda às 5:30 da tarde. Muito errado. Ao longo do tempo, isso vai trazer prejuízo para você. Outra dica, se você é aquela pessoa que fica das 6 da manhã às 2 da tarde sem comer nada, de repente, você bate um pratão, sabe, um pratão parrudo, o que você faz? Eu falei para você que quando você come, você coloca glicose no seu corpo, certo? Há uma liberação de glicose quando você ingere alimentos. Por isso que a Tati falou que vira e mexe quando ela fica com quadro de hipoglicemia, a glicemia baixa, ela come e a glicemia volta ao normal. Só que quando você come pratão,
pratão, montanha, assim. Você estava muito tempo sem comer. De repente, você comeu um pratão. Você libera uma grande quantidade de glicose, de açúcar no sangue. Um pico muito grande de glicose. Se você faz isso todos os dias, então o cara fica das 6 às 2. Às 2 da tarde faz um pratão. Aí das 2 às 9h30 da noite, fica sem comer nada, 9h30 faz outro pratão. Só tem 2 picos de glicemia. Isso vai fazer também com que você tenha diabetes no futuro. Provavelmente vai levar você a ter diabetes. Percebem? Estilo de vida, alimentação, atividade física. Ah, mas eu tenho genética na família. Puxa, então você piorou mais ainda o seu quadro, né? Significa que eu vou ter obrigatoriamente? Não significa, mas você tem mais chance. Você não vai esperar desenvolver para correr atrás, né? Trabalhem com prevenção. Tá? Essa aula serve tanto para os que já têm, para os pacientes diabéticos, bem como para os que ainda não têm e que a gente vai trabalhar com prevenção. Obesidade é fator de risco, tá? Então, se o paciente é gordinho, é sobrepeso, está de sobrepeso, atenção, você pode começar por aí a tentar conscientizá-lo. E aqui a curiosidade também. Regiões que a gente aplica insulina, essas que estão aqui na cor azul, certo? Eu vou mandar a apresentação, depois você pode olhar, vai ser na apostila também. Regiões ou locais que a gente consegue guardar na geladeira a insulina, ela tem que ficar armazenada, né? Ela tem que ser resfriada. Geralmente aqui, ó, acima do gavetão. Aqui é o local da geladeira que vai dar a temperatura ideal para ela. Se eu não me engano, 8 graus. Eu tenho que conferir esse dado, mas se eu não me engano, 8 graus. Em cima ali do gavetão, onde você coloca, tá aqui, ó. Em cima do gavetão, onde você coloca as frutas, a verdura, coloca. Lucas, por que eu não posso deixar aqui em cima? Porque aqui é mais frio. A insulina não pode ser congelada. Por que eu não posso deixar na porta? Porque toda hora tem alguém abrindo e aí a insulina vai ficar recebendo choque térmico, por exemplo. Ou o cachorro, a criança, alguém pode passar e derrubar. Então, não é o correto. O melhor local é aqui, em cima do gavetão. Resumo. Diabetes e Alzheimer. É possível trabalhar com formas de prevenção. Significa que se eu fizer, eu não vou ter? Não significa, mas você consegue diminuir as chances significativamente. Em ambos os casos, o tratamento é, assim, obrigatório. O quanto antes acontecer o diagnóstico, quanto antes vai acontecer, ou deveria acontecer o tratamento. Façam a adesão. Tem que fazer o tratamento. Tanto no caso do Alzheimer, não vai curar, mas vai retardar o avanço da doença, bem como no caso do diabetes. Tem que fazer, tá bom, gente? Professor, só uma curiosidade. Isso, mais uma coisa, né? Por que tem crianças que a gente sabe que tem diabetes? Como é que a equipe descobre, professor, que essa criança tem diabetes? Exame de sangue. Uai, mas exame de sangue, o que tem a ver com diabetes? Tudo. Lembra que eu falei que no tipo 1, por isso criança, né? Geralmente tipo 1. E é comum. Em crianças tipo 1, por conta disso. O sistema de defesa vai atacar. Quando o sistema de defesa ataca as células que produzem a insulina, anticorpos são formados. É a mesma lógica do COVID, né? Da COVID. Você vai fazer um exame de sangue sorológico, o que o exame pega? Anticorpos presentes. No caso do diabetes, é a mesma coisa. Se eu tiver determinados anticorpos, significa o quê? Que o meu sistema de defesa está combatendo algo. Nesse caso, combatendo as células beta do pâncreas. Claro, é um equívoco, é um erro, mas acontece. Então, é assim que a gente descobre se uma criança é ou não diabética. Fazendo exame de sangue, por exemplo, né? E verificando se há a presença desses anticorpos no sangue dela. Semana que vem a gente vai falar de hipertensão. Também, associada a diabetes, talvez sejam as principais, entre aspas, doenças aí da nossa população. Inclusive em nível mundial, talvez, tá? Lógico, tem os câncer, né? Tem câncer, tem tuberculose, tem outras aí. Mas eu falo no que diz respeito à doença crônica, com certeza diabetes e hipertensão estão no ranking. E as duas a gente tem que trabalhar com conscientização, tratamento e por aí. Beleza?
Show de bola, Lucas. galera? Oi. Lucas, Oi. eu sou diabética. Eu sou a Glaucia, eu sou diabética há 35 anos. Ô, Glaucia. É, verdade. E parte do que você falou aí, eu vivi isso daí. Inclusive, eu já fiz 2 lasers nos olhos, porque eu atacou mesmo os vasos dos olhos. Eu tive uma retinopatia, quase eu perdi a visão. Hoje eu estou controlada. Mas já tem 2 anos que eu parei de tomar insulina e hoje eu tomo só oral mesmo, a medicação oral. E hoje eu tô melhor, mas eu vivi muito, muito ruim. Eu já tive um problema muito sério, porque eu era jovem e não levava muito a sério. Hoje não, depois que eu passei por algumas dificuldades, hoje eu tenho uma conscientização melhor a respeito do diabetes. E eu faço tratamento, entendeu? Olha só, entendi. É importante mais, né, Glaucia? Obrigado pelo seu relato. É fundamental o tratamento, né? É verdade, é fundamental. Não tem escolha. Obrigado, viu? Obrigado pelo seu relato. E hoje, depois do tratamento, você aparentemente tem uma vida bem diferente, né? Tem mais qualidade de vida e tudo mais, certo? Sim, com certeza. Eu levanto cedo, eu faço a bicicleta aqui parada naquela ergométrica, eu faço ginástica sozinha, eu dou meus pulos aqui, entendeu? Importantíssimo. E não sou obesa. Olha só, isso é importante. Por quê? Por conta da alimentação e dos cuidados. Perfeito, muito bom. Muito bom, Glaucia. Da hora mesmo. Parabéns. Parabéns pela conscientização. Obrigada. Imagina. Bom, gente, alguém tem mais alguma dúvida? Tá tudo bem? Deu para pegar Alzheimer e diabetes? Professor, o meu irmão, ele adquiriu a diabetes porque ele é obeso, né? Mas agora ele conseguiu... ele ficou pré-diabético, na verdade. Ele não chegou a ser diabético, né? Aí agora está controlado, né? Mas só que ele toma aquele glifásio lá que controlou. Agora ele está melhor. Mas... Então, assim, é como se fosse, um sinal do corpo. Olha, toma tenência, né? Presta atenção aí que vai dar ruim. Essa é a ideia do pré-diabético. É verdade, Luciane. Que bom que houve a conscientização. É isso aí, fundamental, tem que ter. E praticar, né? Não é só ficar no conto de fadas, como o seu irmão mudou, tem que mudar. E a Glaucia também. É verdade. Obrigado, viu, gente? Só para fechar, só falou assim, olha, eu cuidei de um idoso na Bahia e se perdeu no quintal de casa, se referindo ao Alzheimer. Ouvimos ele pedir socorro, quando fomos ver, ele estava com uma bacia na cabeça dizendo que estava perdido. Diferenças, né? O raciocínio fica mais lento só. Não conseguem diferenciar mesmo. Obrigado pelo seu relato também, tá? Bom, gente, é isso. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Se totalmente online ou não, a gente vai ver no próximo, quando o prefeito for pronunciar, né? De uma forma ou de outra, a gente vai ter aulas, ou presencial online, mas a gente vai ter. Fiquem atentos aí, tá certo? Muito obrigado por todo mundo que participou.